Esse cara comandava a maior exchange do mundo, se envolveu numa treta gigantesca, se declarou culpado, a empresa pagou uma multa bilionária, ele deixou o cargo, foi preso, saiu poucos meses depois, continuou bilionário. Não, na verdade ficou mais rico ainda na prisão e depois ainda recebeu o perdão presidencial. Meus amigos, algumas pessoas parece que caem pra cima, mas vamos desenvolver uma história aqui. Muita gente entrou no mercado cripto achando que estava entrando num negócio fora do sistema. Só que quando você olha para uma história dessas, a que eu vou te contar agora, você percebe que boa parte do mercado não ficou fora de sistema nenhum. Só construiu uma versão nova da mesma lógica de sempre. E a história do CZ para mim é interessante justamente por isso. Porque ao mesmo tempo em que ela parece uma história de ascensão dentro do Bitcoin, ela também parece uma história de proximidade total com um tipo de estrutura que o Bitcoin nasceu para contornar. Mas o mais curioso é que se você cair de paraquedas nessa história, a primeira impressão é pensar que isso aqui é só mais um escândalo de bilionário. Mas para mim, o CZ aqui é quase um atalho para entender o que aparece em volta dele. A empresa dele cresceu vendendo facilidade, o mercado que falava em liberdade. Os usuários achavam que estavam entrando num negócio novo. E no fim, quando a pressão veio de verdade, tudo foi parar no mesmo lugar de sempre. Governo, acordo, multa, advogado, influência, poder. E é aí que eu acho que esse caso sai da categoria fofoca de mercado e começa a mostrar uma coisa que muita gente no mundo cripto não gosta muito de encarar. Porque tem uma diferença enorme entre Bitcoin e a indústria que foi construída em volta do Bitcoin. Uma coisa é o ativo, outra coisa são as empresas, as corretoras, os intermediários, os custodiantes. Toda essa camada que foi crescendo em volta e em cima dele. Às vezes a pessoa mistura tudo como se fosse a mesma coisa. Como se usar uma grande plataforma fosse a mesma coisa que está do lado da ideia original do Bitcoin. E não é. Bom, o CZ não nasceu dentro desse mundo. Isso também ajuda a explicar por que essa história ganhou tanta força. Ele nasceu na China. Foi para o Canadá ainda novo. E a família dele passou por aquele tipo de fase que muita gente conhece bem. Recomeçar do zero, em outro lugar. Então ele não era aquele perfil de herdeiro, nem de alguém que já veio pronto para mandar no mercado financeiro. Era mais a trajetória de um cara técnico, muito bom de sistema, muito bom de operação, que foi entrando nesse mundo pela competência. Passou por bolsa, por infraestrutura de mercado, por tecnologia de negociação e aos poucos foi ficando cada vez mais perto da engrenagem. Então antes de ser bilionário e ser dono da Binance, de ser um nome gigante do mercado, tinha um cara vendo o sistema por dentro, vendo onde era lento, onde era caro, onde era travado. E normalmente é daí que nascem as grandes empresas. E aí, quando o Bitcoin aparece na frente de um cara assim, o efeito pode ser enorme, porque ele não olha só como investidor, ele olha como alguém que entende de infraestrutura. Então, quando ele encontra o Bitcoin, a história muda de escala, porque uma coisa é você trabalhar com o sistema financeiro, com infraestrutura, com o mercado, outra coisa é esbarrar num negócio que, de repente, parece juntar tudo isso num formato completamente novo. Dinheiro que roda na internet, sem banco no meio, sem fronteiras, sem horário de abertura e fechamento, sem precisar pedir licença para uma instituição deixar aquilo acontecer. Para um cara técnico, isso não deveria parecer só um ativo novo, deveria parecer uma ruptura de arquitetura mesmo. E pelo que se conta da trajetória dele, ele levou isso muito a sério. Muita gente olha para o CZ de hoje, para o tamanho que ele alcançou, para toda a máquina que foi construída depois e esquece que em algum momento havia ali uma leitura muito agressiva e muito antecipada do que o Bitcoin podia se tornar. Não só participar do Bitcoin, mas construir a porta de entrada para milhões de pessoas entrar também. E é aí que nasce a Binance. A Binance não cresceu vendendo uma tese super sofisticada. Ela cresceu resolvendo uma coisa muito básica: facilidade. As pessoas queriam entrar no mercado e queriam fazer isso rápido. Queriam comprar, vender, trocar uma moeda por outra, aproveitar o momento, mandar de um lugar para o outro. E a Binance virou essa máquina. Rápida, global, agressiva, sempre lançando uma coisa nova, sempre expandindo, sempre parecendo maior do que todo mundo. E foi isso que a Binance virou, a porta de entrada para muita gente do mundo cripto. As pessoas nem conhecem direito a lógica do Bitcoin, nem entendem custódia, nem entendem chave privada. Elas só queriam entrar e a Binance estava ali,
na hora certa, no momento certo. Com liquidez, com uma experiência mais simples, com cara de plataforma que resolvia tudo num só lugar. Só que, junto com facilidade, veio uma coisa que, naquele momento, muita gente não percebeu. Quanto mais fácil fica entrar, mais a pessoa está terceirizando o entendimento. E quanto mais ela terceiriza esse entendimento, mais ela confunde acesso com posse. Você abre a conta, deixa dinheiro ali, compra o que quer comprar, vê o saldo na tela e pronto. É confortável, é rápido, não exige que você entenda muita coisa. Você não precisa se preocupar com chave, com seed, com armazenamento, com responsabilidade. A plataforma faz tudo por você e ainda te passa a sensação de que você está no controle. Porque o aplicativo está na sua mão. O saldo aparece ali, os botões funcionam, tudo parece ser seu. Só que aí começa a confusão. Porque uma coisa é você ver o número na tela, outra coisa é você realmente ter posse daquilo. Porque o Bitcoin nasceu com uma proposta muito específica: tirar o intermediário do centro. Só que boa parte do mercado foi crescendo no sentido contrário. Em vez de aproximar a pessoa da lógica original, aproximou da conveniência. E aí o que era para ser uma fuga da intermediação acabou em muitos casos virando só mais uma versão de intermediação. Mais moderna, mais rápida, mais global, mas ainda intermediação. Quando uma estrutura dessas cresce demais, ela inevitavelmente começa a encostar nas paredes do sistema. Enquanto o mercado está subindo, enquanto todo mundo está ganhando dinheiro, enquanto a plataforma está expandindo e o usuário está feliz porque consegue fazer tudo em poucos cliques, muita coisa vai sendo empurrada para depois. Só que uma hora chega o momento em que o tamanho da operação chama atenção demais. E aí não importa mais se o discurso da empresa era global, moderna, descentralizada no marketing ou mais eficiente que os bancos. Quando a pressão vem de verdade, quem entra na sala não é a filosofia do Bitcoin, é o governo, é o regulador. É promotor, é advogado, é acordo. Porque quando começaram a aparecer as acusações, as investigações e depois o acordo bilionário com as autoridades americanas, ficou muito difícil de sustentar a fantasia de que aquilo tudo estava fora do sistema. E na real, não estava. Para falar a verdade, estava profundamente dentro. E agora é que a história começa a encostar em quem está assistindo isso, que é você. Porque é muito fácil olhar para uma Binance da vida e pensar: não, mas eu sou só um usuário comum, isso não tem nada a ver comigo. Só que tem, porque no fim das contas, o que muita gente chama de ter Bitcoin hoje é na prática ter uma conta numa empresa que diz estar guardando aquele Bitcoin para você. Tipo corretora. Você abre o app, vê o saldo, compra, vende, transfere, acompanha o preço e na sua cabeça aquilo já basta. Só que basta enquanto o ambiente está estável, enquanto ninguém trava saque, enquanto ninguém limita conta, enquanto ninguém muda a regra, enquanto nenhuma pressão política, regulatória ou financeira cai em cima daquela estrutura. Porque nesse momento o que realmente importa é o que é seu de verdade, o que está sob o seu controle, o que depende da sua autorização e o que depende da autorização de terceiros. E eu acho que esse é o ponto que a história do CZ da Binance escancara sem querer. Muita gente entrou em cripto achando que estava comprando independência, mas no caminho acabou comprando conveniência. A pessoa acha que saiu do sistema porque trocou o banco por uma exchange, mas na real ela só mudou de interface. Uma coisa é ter exposição ao Bitcoin. Outra coisa é ter Bitcoin. Se o seu objetivo é só entrar, tentar ganhar com a alta do preço, ok. Mas se o ponto que você busca é soberania, proteção, independência, aí essa diferença vira o centro da conversa. Porque exposição é quando você participa do preço, mas posse é outra história. Posse é quando aquilo que está sobre a sua chave, sobre a sua guarda, sobre a sua responsabilidade, e quando não tem uma empresa no meio segurando o que é seu. Então, no fim das contas, o CZ foi punido? Sim. Saiu do cargo, se declarou culpado, foi preso, carregou o peso público daquele caso inteiro. Só que, ao mesmo tempo, ele não virou exatamente o retrato de alguém que foi esmagado pelo sistema. Muito pelo contrário. A empresa sobreviveu, o patrimônio dele continuou em outro patamar. E depois veio aquele perdão presidencial do Trump. Então, a sensação que fica não é de uma ruptura, é de uma simbiose. Então, para mim, a parte mais útil dessa história nem é discutir se o CZ era isso ou aquilo. É olhar para tudo isso e separar as coisas direito. Uma coisa é corretora, outra coisa é Bitcoin, custódia, soberania. Misturar tudo isso no mesmo pacote foi um dos hábitos mais comuns desse mercado durante os últimos anos. E foi justamente aí que muita gente perdeu dinheiro.
Bom, esse vídeo foi para esboçar como o sistema vem de várias formas e de vários jeitos. O Cizi conheceu o Bitcoin em sua essência, em sua forma nativa, mas viu que entrar para o sistema o faria gigante. E tudo bem. Mas para eu e para você, pessoas comuns, a ideia é justamente ficar fora do sistema para sobreviver. Por isso é importante entender de autocustódia de Bitcoin para não depender de ninguém e de nada do sistema. Entendeu? Bom, e se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre Bitcoin, se inscreva aqui e deixe seu like. E se precisar de ajuda, é só me procurar lá no Instagram que a gente troca uma ideia. Tá aqui o endereço. Até o próximo vídeo.